Vamos falar agora a respeito de uma situação comum e que deve colocar em alerta os teresinenses, os piauienses de norte a sul, que é o caso do falso parente. Aquela pessoa que se passa por um parente para conseguir dinheiro, isso através das redes sociais, aí do WhatsApp, coisa do tipo. Essa é uma dica importante que nós vamos dar, aproveitando que agora a polícia fez a prisão de 8 pessoas que foram indiciadas, na verdade, pelo golpe que teve como vítima um médico, inclusive. Vamos explicar mais a respeito desse assunto? Estou aqui ao lado do delegado Mácula, que vai trazer mais informações para nós. Delegado, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor se especializa nesse momento, nesse tipo de investigação, a gente fala sobre a complexidade, o quanto as pessoas conseguem tirar dinheiro das outras a partir desse golpe, mas ele está muito comum. A gente tem visto muita gente que recebe mensagens como se fossem parentes pedindo dinheiro. Seja bem-vindo, delegado. Gelson, realmente, boa tarde a todos. Esse é um caso típico do falso parente, no qual o criminoso, utilizando uma imagem que ele capta na internet, munido dos dados pessoais da vítima, ele aborda um parente, aborda a vítima, se fazendo passar por filho, pelo pai, pelo sobrinho, diz que teve um problema no celular, está modificando aquele celular e, nesse caso específico, pediu para o pai para que fizesse uma transação bancária, uma transferência bancária, para uma pessoa que ele estava tendo uma negociação, ele estava prestes a entrar na sala de cirurgia, não poderia fazer aquela transferência. E o pai, acreditando que estava conversando com o filho, fez transferências de alto valor para outras pessoas que eram chamados laranjas, Joelson. E, a partir daí, esses laranjas replicaram essas transferências para outras pessoas até chegar ao líder da organização que teve todo esse valor angariado. Esses laranjas que recebem o dinheiro, eles sabem que estão compondo uma quadrilha de golpistas? Olha, o que a gente tem observado... Eu pergunto isso porque seria muita ingenuidade oferecer uma conta e não ser identificado. Sim. Olha, o que a gente tem percebido nas nossas investigações é que existe um verdadeiro empréstimo bizarro na internet, nas redes sociais, dessas contas. Então, esses criminosos, eles têm listas e listas de pessoas que emprestam essas contas e que, na verdade, fecham os olhos para isso. Né? Mas é muita ingenuidade você emprestar a sua conta acreditando naquela conversa do criminoso. Né? Então, quando a gente ia abordar esses laranjas, ia abordar essas pessoas, elas diziam, não, olha, um amigo meu pediu a minha conta emprestada para receber uma herança ou para receber um valor que alguém estava devendo para ele. E quando a gente pergunta, que amigo é esse? Disse, não, eu não sei que amigo é esse. Disse, bom, você não sabe? Não, eu conheci ele num bar. Você conheceu ele num bar e me deu o telefone dele. Disse, não, eu não tenho mais o telefone dele. Eu disse, mas como você não tem o telefone? Você empresta a sua conta bancária para uma pessoa que você mal conhece, acreditando que ela vai receber uma herança e você fica com o valor e ela te paga 200, 300, 400 reais. Então, olha, é até bom a gente colocar, né, e dar essa recomendação. Não empreste a sua conta de maneira nenhuma para quem quer que seja. Você está emprestando a sua conta, está emprestando seu CPF, sua identidade e você é arrolado num crime como esse. Nesse caso específico que se falou, a ordem vinha de onde? De dentro de presídio? O comando vem de que lugar? Não vem de dentro do presídio. A gente, em alguns casos, sim, mas nesse caso específico, porque não. Porque a população geralmente pensa que é alguém que está dentro de um presídio mandando esses golpes. O que a gente percebe é que lá no ano de 2017, quando iniciou essas abordagens pela internet, quando o crime cibernético ele teve um avanço, a gente percebia que muitos desses casos vinham de dentro do presídio. Só que com a evolução, com a popularização da internet, com a especialização do criminoso, depois da pandemia, que teve que ficar em casa, isso se disseminou. Então, muitos criminosos estão sim soltos. Nesse caso, estavam todos soltos. Estavam todos fazendo de dentro de suas casas esse crime, né? Angariando pessoas, angariando laranjas. E outra realidade, outra situação que a gente percebeu é que
criminosos que anteriormente presos por roubo, por furto, migraram para esse crime para essa modalidade, sim. Arrisca menos a vida numa confrontação eventual, mas leva dinheiro. Agora, o delegado Humberto Mácula, eu queria convidar o senhor para ir aqui no telão com a gente, para que a gente possa entender um pouco da organização desses criminosos que foram indiciados agora na investigação policial. A gente tem aqui a pessoa que é identificada como líder, beneficiário final, enfim, eu queria que o senhor explicasse para a gente quem são as pessoas envolvidas nessa... De acordo com a nossa investigação, né, a gente tinha o personagem que está lá em cima, que é o denominado Luiz, ele era o líder, ele dava a ordem para os recrutadores, para eles conseguirem as contas bancárias. Os recrutadores conseguiram a conta bancária, de várias pessoas. De várias pessoas. E quando eles conseguiam, eles recrutavam essas pessoas, elas emprestavam as suas contas bancárias. Ao receber, faziam outras transferências bancárias para outras pessoas, que nós chamamos de camadas de transferência. Primeira camada, segunda camada, terceira camada de transferência. E, ao final, faziam um saque numa lotérica para repassar esse valor ao líder. Em dinheiro? Em dinheiro, acreditando que não poderia ser rastreado. Só que nós temos técnicas de investigação, a Polícia Civil ela tem se especializado nisso para poder chegar nesse tipo de criminoso. Por que o saque era feito numa conta lotérica, numa agência lotérica? Porque eles acreditavam que seria a camada final e não poderia ser rastreado para o líder da organização. Então, todos faziam esse saque na lotérica e entregavam para o líder, que acreditava que não estava aparecendo nessa organização. Você achava que era mais seguro do que sacar, por exemplo, num banco? Sim, para sacar num banco que, em tese, tem câmeras que monitoram, existe ali uma certa segurança maior. Tá, então, o Luiz liderava. Onde ele estava? Em que estado? Em que cidade? Em Goiânia. A maioria... estava em Goiânia. A maioria todos Goiânia. A maioria aplicando em Goiânia. Golpe contra pessoa aqui no Piauí. Com pessoas aqui, que é uma outra característica do crime cibernético, né, Joelson? É a abrangência e o alcance, né? Uma pessoa em qualquer lugar do estado, em qualquer estado da federação, pode aplicar um golpe aqui em Teresina. Tá, então eu tenho aqui, delegado, pessoas que inclusive são apontadas como laranjas. Tem o cabeça, a pessoa que idealiza, o rapaz que consegue as contas, que está no lado mais próximo do senhor, e tem os laranjas. A pergunta que eu faço é, essas pessoas agiram de boa fé? A polícia já concluiu que, de fato, eles merecem um indiciamento com o mesmo peso de toda a organização? Algumas delas merecem um indiciamento... As que estão aí, por exemplo? Sim, algumas delas merecem um indiciamento por saberem, terem conhecimento, e outras por não terem tido um certo cuidado, um zelo, né, de receber, por exemplo, Gélio, você recebe inadvertidamente na sua conta 9 mil, 10 mil reais. Né, e o líder e a pessoa pede para que você retransfira esse valor para uma outra pessoa. E você não pergunta para o que é. Entendi. Né? Você não sabe. Esse Wellison que fazia esse contato, o Alisson, né? Sim, ele fazia o recrutamento dessas pessoas. Ele fez o recrutamento com o outro personagem, Sullivan, e ele conseguiu angariar todas essas contas. Muito bem. É possível dizer quanto foi transferido e o que vai acontecer, por exemplo, uma vez constatado que as transferências foram mediante uma fraude, mediante uma mentira, há a possibilidade das vítimas receberem esse dinheiro de volta? O que é que diz a justiça sobre o assunto? Sim, a vítima ela tem alguns caminhos a tomar. Né? O primeiro caminho criminal, no qual a gente foca no criminoso e o valor, porventura, esses personagens tiveram seus bloqueios de contas efetivados e, porventura, esses valores eles consigam abarcar e satisfazer o prejuízo, a vítima receberá isso pelo meio criminal. E tem também o meio cível. Né? A vítima ela pode ir pelo meio cível, contratando advogado, né? Entrando com uma ação de indenização por danos morais ou materiais, seja para a entidade bancária, ou seja para os próprios criminosos, aquelas pessoas que receberam esses valores, para que tenham esses valores revertidos. Sim, a vítima ela consegue sim reaver. Queria convidar o senhor para voltar aqui para as nossas cadeiras aqui no estúdio, porque eu queria que a gente falasse um pouco agora para o cidadão, a cidadã que nesse momento tem vive um momento parecido, alguém que mandou uma mensagem. Como é que a gente tem condições de se defender desse tipo de fraudador? Olha, nós damos várias recomendações. Uma delas é desconfiar de tudo. Então, não é porque aquela pessoa que está abordando você
se diz ser seu parente, é realmente a pessoa que você acredita ser. Então, não efetue qualquer tipo de transferência para quem quer que seja, se você tem dúvida de quem é aquela pessoa. Então, quando você é abordado com alguém, pai, olha, aqui é o seu filho, estou precisando de dinheiro, transfira essa conta, transfira esse dinheiro para uma conta de terceiro. E aí vem a segunda recomendação. Converse com seus parentes e digam para eles o seguinte, olha, eu posso até transferir, mas eu vou transferir para a sua conta. Eu não vou transferir para a conta de terceiro. Não, mas é porque eu preciso pagar diretamente para essa pessoa. Não, então eu vou transferir para a sua conta e você você repassa para essa pessoa. Né? Não aceite. E não só para esse tipo de crime, Joelson, mas eles estão aplicando muito com pessoas de bem, pessoas que têm uma boa fé, pessoas que não são criminosos, eles que recebem um Pix, por exemplo, de R$10 mil, a pessoa recebe, é surpreendido com aquela transferência, logo em seguida recebe uma ligação e diz, olha, fiz um Pix errado para você. Aí o camarada honesto vai lá e... Diz, olha, você pode devolver? Diz, não, posso devolver. Diz, não, mas não devolva para a mesma conta, não, devolva para essa outra conta aqui, que essa aqui está bloqueada. Diz, não, meu amigo, é o seguinte, eu vou devolver, mas eu quero devolver para a mesma conta que fez a transferência. Porque eles utilizam muitas das vezes o laranja para lavar aquele dinheiro. Né? Transfere para essa e depois transfere para outra e você acaba sendo utilizado para lavar esse dinheiro. Então tome muito cuidado, desconfie de tudo. É importante. Trocou de número e pediu dinheiro na sequência, não é seu filho. E geralmente não é, muito difícil. Delegado, queria muito agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado pela participação, delegado Humberto Mácula, e parabenizar a polícia por esse tipo de investigação cada vez mais sofisticada que vocês estão fazendo para encontrar as pessoas que são vítimas, ou responsáveis por fazer vítimas no estado do Piauí, estejam elas onde estiverem. Muito obrigado. Joelson, eu que agradeço. Nós estamos lá na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática para qualquer dúvida, orientação e deflagrar a eventual investigação. Muito obrigado, delegado Humberto Mácula.